Expressões envolvendo letras e números é o tema da nossa aula de hoje, que a gente vai ver sobre monômios, é a introdução ao estudo dos polinômios. Acompanhe aí. Para a gente começar o nosso estudo de monômios, a gente tem uma questão problema aí, tá? Uma questão introdutória para a gente entender melhor esse conceito, tá bom? Então a gente vai falar sobre planta baixa, tá? Que é para a gente introduzir o conceito de parte numérica e parte literal. Bom, para apresentar como é o formato de um apartamento, as empreiteiras utilizam a planta baixa, ou o desenho técnico da casa, que define estruturas, ambientes, dimensões e detalhes que iniciam a construção e apresentação de um apartamento. Geralmente, estes ambientes têm um formato retangular. Então, aqui a gente tem um desenho de uma planta baixa de um apartamento, ok? Que tem um formato de um retângulo. Tem ali mais uma areazinha externa, tá? Mas geralmente o formato é um formato retangular, ou então compostos por vários retângulos. A planta baixa varia de acordo com os tamanhos destinados a cada bloco de apartamentos. Como o formato é retangular, sua área é possível de ser determinada através da fórmula da área, o produto de sua base pela altura. Então, olha só, a área de um retângulo é base vezes altura, tá bom? Se você não sabe disso, a gente tem aqui um cardzinho que fala sobre áreas de figuras planas, tá bom? Então, acessa aqui o card para você ver essa aula. Muitas das vezes, para demonstrações ao cliente, as disposições dessas medidas são trocadas por letras. Desta forma, pode-se ter uma visão prática para decoração e disposição de móveis antes mesmo da finalização das medidas da planta baixa. Então, olha só, o que ele está falando aqui é que, em vez de a gente utilizar a medida em metros, a gente utiliza letras, tá bom? Para colocar uma medida geral, tá bom? Então, quando a gente tiver as verdadeiras medidas, aí a gente troca as letras pelos números. Então, eles trocam essas medidas de, por exemplo, 7 metros, ele coloca uma letra lá, X, representando, ok? Bom, determine a área dos terrenos em metros quadrados nas seguintes plantas baixas. Então, aí eu tenho algumas plantas baixas, né? Eu tenho até a letra E, então são 5 plantas baixas, que é para a gente determinar a área. Como ele falou, a área é base vezes altura. Então vamos fazer isso. Então aqui a gente tem um primeiro exemplo da letra A. Eu tenho uma planta baixa com medidas de 8 e 15 metros, tá bom? Então aqui a minha área vai ser base vezes a altura. Base vezes a altura. Então a área vai ser base, eu tenho 15, ok? E eu tenho a altura que é 8. 8, 15 vezes 8, ok? Vou fazer separado esse cálculo aqui, 15 vezes 8, ok? 8 vezes 5 é 40, vai 4, 8 vezes 1 dá 8, com mais 4 dá 12, 120, ok? Então aqui a área é 120, ok? Então pronto, 120 metros quadrados, ok? Então a área desse apartamento é em metros quadrados, 120 metros quadrados. Bom, eu tenho aqui a letra B, tá? Mas vou dar 10 segundos aí para você fazer e assim que eu concluir, volta aqui que a gente vê a resposta. Letra B, eu tenho aqui esse retângulo e a gente vai calcular agora a área dele. A área é base vezes altura, e semelhante à questão anterior que a gente estava fazendo. Então, a área aqui vai ser 5 vezes 7,5. Números com vírgula, como é que a gente multiplica números com vírgula? Da mesma forma como se eles não tivessem vírgula. Então, vamos lá. 7,5 vezes 5. Ok? 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 7, 35, com mais 2, 37, 375. Como eu tenho um número aqui na vírgula, uma casa, vírgula, vai dar área igual a 37,5. Determinamos agora a área desse retângulo, tá ok? Então a área dessa segunda planta baixa, 37,5 metros quadrados, ok? Aqui na letra C já começou a aparecer letras, né? Vamos entender isso aí, como é que funciona com as letras, tá bom?
Então eu tenho a área que é igual a base vezes a altura. Minha base, 3y, então a área vai ser igual a 3y vezes a altura, que é x, 3y vezes x. Bom, quando a gente tem a ideia de letras diferentes, quer dizer que elas representam números diferentes. Então aqui eu posso ter um 7 e um 4, ok? Então aqui eu tenho letras diferentes, então 3y vezes x, ok? Vai ficar 3yx, ok? Então essa daqui é a representação da minha área, nesse caso 3yx. Letra D, A e 2A, ok? Então vamos lá, a área é base vezes altura, a minha base é 2A, a minha altura é A, ok? 2A vezes A, ok? Como eu falei, letras representam números. Então, se eu tenho duas letras iguais, representam números iguais, ok? Então, se eu multiplicar A vezes A, vai dar o quê? Olha só, vamos pensar. Se eu multiplicasse 2 vezes 2, o resultado é 4, correto? Mas 2 vezes 2 é também a definição de 2 ao quadrado, correto? Então, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, ok? Então, aqui, como eu tenho duas letras que eu não sei que número representa, tá bom? Se eu multiplicar elas, o resultado vai ser ao quadrado, tá legal? Se eu tivesse 3 letras multiplicadas, seriam a letra elevada ao cubo. Se eu tivesse 4 letras, elevada a 4 e assim sucessivamente, ok? Então eu tenho A vezes A. Então A é 2A ao quadrado, correto? Então pronto. Aqui, ó, quando eu tenho letras semelhantes, tá ok? Letras iguais, tá? Vai ficar na forma de potência. Quando eu tenho letras diferentes, a gente deixa elas assim mesmo, multiplicando, ok? Bom, com base nesse raciocínio dessas duas aí, tem a letra E. Então, 10 segundos para você fazer e a gente volta aqui para dar essa resposta. Nessa questão ela já está um pouquinho mais complicada, porque eu já tenho letras com potências, né? Então vamos lá. A minha área é igual a base vezes a altura. Então a área vai ser igual a 2x elevado ao cubo y vezes 3x elevado ao quadrado, ok? Então vamos lá. Eu tenho 2 e o 3, que são os números que eu tenho conhecimento. Então eu posso multiplicar esses dois números. 2 vezes 3 vai dar 6, ok? Eu tenho x elevado ao cubo e x ao quadrado. São números iguais, apesar de estar sendo representado por letras. Propriedade de potências, tá? Se você não lembra de potenciação, é muito importante nessa aula o estudo da potenciação e dos radicais também, tá? Aqui tem a playlist com essa aula de potências, tá bom? Então tá aqui, ó, você pode acessar aqui no card, beleza? Mas vamos lá, vamos fazer uma pequena lembrança. Eu tenho aqui, ó, dois números iguais, que é o x e o x, que está representado pela letra x. Então eu tenho x elevado a 3 vezes x ao quadrado, é uma multiplicação. Multiplicação de potências com bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 2 dá 5. Então aqui a gente tem que o x fica x elevado a 5. O y está sozinho nessa, então ele vai ficar assim, ó, sozinho, correto? Então essa aqui é a área da minha planta baixa aqui na letra E, correto? Bom, repara que a gente teve essa expressão aqui, ó, 6x elevado a 5y. Essa expressão é o que a gente vai estudar hoje, mas antes da gente começar o estudo desse tipo de expressão, tá ok? A gente vai dar uma olhada numa observaçãozinha. Como estas letras representam números, teremos de aplicar as propriedades das 4 operações de potenciação. Assim, para o número x, tá ok? A gente vai chamar de número. Teremos que x mais x, ok? Então, se eu tenho dois números iguais somados, então x mais x é 2x, correto? Da mesma forma, funciona para o 2x mais 3x, tá legal? 2x mais 3x é 5x, ok? E se eu tivesse qualquer outro número, a gente somava a parte numérica e colocava o x, tá bom? Aí eu tenho x vezes o x, tá bom? Que são dois números iguais. Multiplicação de potências com bases iguais, aquilo que eu mostrei aqui na letra D. X vezes x é x ao quadrado, tá bom?
E aqui eu tenho x ao quadrado vezes x elevado ao cubo, foi o que a gente fez aí na letra E. Conserva a base, somos expoentes, 2 mais 3. E aqui eu só coloquei alguns exemplos, tá bom? Existem infinitos exemplos para isso. A gente vai trabalhar, por enquanto, somente com esses, mas aí a gente vai ver uma forma geral daqui a pouco, tá bom? Quando trabalhamos com expressões que envolvem letras e números em um produto, temos um monômio. Então, isso que a gente encontrou aqui na letra E, tá aqui do lado, isso que a gente encontrou na letra E é chamado de monômio, beleza? Vamos para a definição geral de um monômio. Monômio é uma expressão algébrica representada por números, variáveis ou produto de números por variáveis, tá legal? E como a gente falou aqui antes, a parte numérica é chamada de coeficiente ou parte numérica, ok? E onde eu tenho as letras é chamada de parte literal, tá bom? Então aqui eu tenho 2xy elevado ao cubo. O 2 é a parte numérica e o xy elevado ao cubo é a chamada parte literal, tá bom? Identifique o coeficiente e a parte literal dos seguintes monômios. É o exemplo 1 que a gente tem aí, tá bom? Exemplo 1, letra A, 3x ao quadrado, yz ao cubo. Eu preciso tirar aqui o coeficiente e a parte literal, tá bom? Coeficiente é a parte onde tem os números. Então aqui, ó, é o 3, o meu coeficiente é o 3. Parte literal é onde eu tenho as letras, tá bom? Então aqui as letras eu tenho x ao quadrado e yz ao cubo. Tá? Cuidado, tá bom? X ao quadrado não é que o 2 é um coeficiente, não. Ele está dizendo que aqui eu tenho duas letras x e aqui eu tenho 3 letras z, tá bom? Então tudo isso daqui é a parte literal. Então eu tenho x ao quadrado e z elevado ao cubo, tá bom? Então, parte do coeficiente ou parte numérica é 3, parte literal, x ao quadrado, yz ao cubo. Tem aqui letra B, C, a letra D você vai tentar fazer sozinho, a letra E e a letra F para a gente resolver, tá bom? Eu volto daqui a 10 segundos com a resposta. Aqui eu tenho B, C, E e F. Primeiro, coeficiente, tá legal? O coeficiente é a parte onde eu tenho o número, é o 12. Parte literal é o A, B ao quadrado, C, ok? Aqui, ó, menos 15x, eu tenho coeficiente, é o menos 15, ok? Ele é um número negativo. E a parte literal, ele é x, tá bom? Porque o 15 é um número negativo, tá bom? Então, nesses valores aqui, eu posso colocar qualquer tipo de número, tá? Conjuntos numéricos a gente tem que imitar dizendo, tá bom? Quais são os conjuntos numéricos? Naturais, inteiros, racionais, irracionais e o conjunto dos reais, tá bom? Esse coeficiente é um número real, então ele pode ser um número da forma de fração, decimal, ok? E isso aí vai dependendo da questão. Letra E, x e y, tá bom? X e y. Então a gente tem o coeficiente aqui, ó, não tá aparecendo, não é 0, é 1. Quando não aparece o coeficiente, nesses casos aqui, quando não aparece a parte literal, eu tenho 1, tá? Não é 0. Por que não é 0? Tem que tomar cuidado com isso. Porque o 0 vezes qualquer número é sempre 0. Então, se eu fosse multiplicar aqui 0 vezes xy, ia dar 0, tá bom? Parte literal é a parte das letras, eu tenho x e y, tá bom? Aqui eu tenho coeficiente é 8, tá bom? Parte literal, não tem parte literal, então aqui a parte literal não existe, tá bom? Não existe, tá bom? A gente vai ver uma definição depois que eu posso representar essa parte literal como um expoente da base 0, tá bom? Mas isso aí depois, tá bom? Vamos agora para a próxima definição. Grau de um monômio. O grau de um monômio com coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis, tá bom? Então, o grau de um monômio a gente só pode definir se o coeficiente for não nulo. Como assim não nulo? Quando o coeficiente for 0, tá bom? A gente não tem como definir o grau de um monômio, tá bom?
Então aí a gente tem um exemplo 2, determine o grau dos monômios. Vamos fazer isso. Letra A, 2x ao quadrado, y elevado a 5, z, 6. Esse é o meu monômio, tá bom? Para a gente definir o grau desse monômio, a gente vai ter que somar os expoentes da parte literal. Então aqui eu tenho na parte literal x ao quadrado, y 5, z, 6. Então vou ter que somar o 2, o 5 e o 6. 2 mais 5 dá 7, 7 mais 6 dá 13. Então aqui é um grau 13, ok? Grau 13. Então esse é o grau desse meu monômio, tá bom? Letra B, C, D e E. Faz aí 10 segundos e a gente já volta para a resposta. M4N5, vamos tirar aqui o grau desse monômio, tá bom? Soma aqui os expoentes 4 mais 5 dá 9, então aqui é um grau 9, ok? Aqui nessa questão a gente tem menos 2a elevado a 4b ao quadrado, c. Esse menos 2 aqui não influencia em nada na minha questão, tá bom? Vamos lá. A elevado a 4b ao quadrado e c. Bom, vamos somar. 4 mais 2 vai dar 6, ok? Só que aqui o c não está aparecendo, né? Não quer dizer que ele não tem expoente, ele tem expoente. Esse expoente é 1, então a gente tem que tomar cuidado com isso. 4 mais 2 dá 6, 6 mais 1 daqui dá 7, então isso aqui é um grau 7, ok? Letra D, 18xyz, não quer dizer que ele não tem expoente, ele tem expoente sim, ok? Só que aqui, ó, ele é 1, então aqui é x elevado a 1, y elevado a 1 e z elevado a 1, tá bom? Então se eu somar os três vai dar grau 3, ok, beleza? Letra E, 10, só tem 10, não tem expoente. Ok? Quando não tem expoente aqui, tá bom? É como se eu tivesse aqui, ó, x elevado a 0, tá? Lembra dessa definição lá em potências, tá bom? A gente viu essa propriedade em potências, tá? Eu já mostrei agora no card aqui, se você viu a nossa aula de potências, lá diz que qualquer número elevado a 0, por exemplo, 2 elevado a 0, ele é 1. O 10 elevado a 0 é 1. Então, qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Então, aqui é como se tivesse 10 vezes 1. Ou x elevado a 0. X elevado a 0, tá? Ele é 1. 10 vezes 1 dá 10. A gente volta para o 10. Então, por isso que eu coloquei esse x elevado a 0 aqui. Então, isso aqui é de grau 0. Ou seja, não tem grau. Quando dois ou mais monômios possuem a mesma parte literal, eles são chamados de monômios semelhantes. Então, a semelhança entre monômios é dada quando a parte literal elas são iguais, tá bom? Então, quando tiver a mesma parte literal, monômios semelhantes. Isso vai ser importante quando a gente estiver vendo operações entre monômios, principalmente na parte de soma e subtração, tá bom? Bom, eu tenho o exemplo 3, vamos dar uma olhada nele. Exemplo 3, sendo os monômios associados que são semelhantes. Então, já deu para entender que é bem fácil essa questão, tá bom? Você vai associar a primeira coluna ali com a segunda coluna, dependendo do valor da parte literal, tá bom? Então, isso é bem simples, então vou dar 10 segundos e você vai resolver logo tudo. E quando a gente voltar, a gente volta com a resposta. Conseguiu fazer? Simples, não é? Então vamos lá. Eu voltei aqui primeiro, 2x ao quadrado y 6. Então eu preciso procurar nessa coluna aqui alguém que tenha a mesma parte literal. Então vamos lá, 2x ao quadrado y 6. Tem alguém que tem bem aqui, ó, x ao quadrado y 6. Então esse daqui é semelhante com esse daqui, então aqui é o A, tá bom? X ao quadrado y 6. 4x ao cubo, y7, x ao cubo, y7. Aqui, ó, esse daqui ele é semelhante. Eu tenho 128.635, y7x ao cubo. Mas aqui é x ao cubo e y7. Só que a ordem dos fatores não altera o resultado. Ele está invertido, tá bom? Mas é o mesmo valor. Então, bem aqui é o B, tá bom? Então, 4x ao cubo y7 é semelhante a esse daqui, tá bom? Apesar de estar invertido, mas é o mesmo monômio, tá? São monômios semelhantes. Menos 2x elevado a 7, Z9, tá bom? Então, eu preciso procurar alguém que tenha essa parte literal
x7z9. x7z9 também, que é a segunda logo, tá bom? Então, esse daqui é o C, tá? Então, menos 2x elevado a 7z9 é semelhante a 4x7z9, tá bom? Vamos lá, x4y5. x4y5 também aqui, ó. 1,6x4y5 são semelhantes, tá bom? Então, aqui é o D, tá bom? 35AB4C13. Aliás, AB elevado a 4, C elevado a 3, tá bom? 35, até aqui, ó, tem inclusive a mesma parte numérica, o mesmo coeficiente. Então, esses dois aqui não só são semelhantes, mas eles também são iguais, porque é o mesmo monômio. Então, aqui é a letra E. Só me restou aqui a letra só me restou a letra F, aqui 10mn, tá bom? Então, só tenho essa daqui, 0,5 mn, 10 mn, então aqui é o F, tá legal? Muito bem, monômios semelhantes é quando eu tenho a parte literal igual. Operações com monômios, soma e subtração. A gente vai ver todas as operações, começando com soma e subtração. Para somar ou subtrair dois monômios, obrigatoriamente eles têm que ser semelhantes. Então, definição de semelhança a gente viu ainda agora, né? Ou seja, os dois têm de ter suas partes literais iguais. Satisfeita esta condição, para o cálculo operamos apenas com seus coeficientes. Exemplo 4. Resolva as seguintes operações entre os monômios. Vou resolver a letra A e a letra B, o resto você faz, ok? 2AB ao quadrado mais 5AB ao quadrado, tá bom? Parte literal são iguais, tá bom? Então eu vou trabalhar apenas com os coeficientes, 2 mais 5, ok? 2 mais 5 fica 7, e eu apenas repito a parte literal, AB ao quadrado, tá bom? Então, 2AB ao quadrado mais 5AB ao quadrado dá 7AB ao quadrado, então eu só somei os coeficientes 2 e 5, 2 mais 5 dá 7, AB ao quadrado. Aqui eu tenho dois monômios também semelhantes, porque a parte literal dos dois são iguais, ó, x3y6, x3y6. Então eu pego o coeficiente e agora eu vou subtrair uma conta de menos, tá bom? 18 menos 15 vai dar 3. Repete a parte literal, x elevado a 3, y elevado a 6, tá bom? Então essa aqui é a operação soma e subtração entre monômios, tá legal? Eu tenho a letra C e a letra D. Resolve logo primeiro essas duas, depois a gente faz o resto. 10 segundos para você fazer, dá uma pausa no vídeo. Assim que concluir, você volta aqui para a gente conferir a resposta. Letra C, 456 mais 273m. Parte literal é m e aqui é m, então são partes literais iguais, dá pra gente somar. Vou somar separado, 456 mais 273, somando isso daqui, 6 mais 3 dá 9, 5 mais 7 dá 12, vai 1, 1 mais 4 dá 5, mais 2, 7, 729, m, que é a parte literal, tá bom? Letra D, 21xy4 menos 45xy4, tá bom? Parte literal são iguais, tá bom? E eu tenho números negativos, tá bom? Números negativos, aliás, eu tenho 21 menos 45, que são, o 45 é um número negativo, tá? E são números com sinais diferentes. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. A gente viu isso em conjuntos numéricos, tá bom? Essas operações básicas aqui você pode conferir aqui no card em cima. Mas vamos lá. 21 menos 45, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Vai ficar 45 menos 21. 5 menos 1 dá 4, 4 menos 2 dá 2. Deu aqui 24 x, y elevado a 4, tá ok? Mas toma cuidado com uma coisa, o maior ele é negativo, então a gente tem que fazer essa operação aí com jogo de sinal, tá bom? Jogo de sinal, aqui deu menos 24 xy elevado a 4, certo? Beleza? Bom, tem aí a letra E, F e G, 10 segundos para você tentar fazer e a gente volta aqui com a resposta, tá bom? Vamos agora para as três últimas operações, tá bom? Do exemplo 4. Eu tenho 2,5xyz4
mais 0,85xyz4. Primeiro a gente tem que ver se a parte literal é igual. Aqui, ó, a parte literal são iguais. Então vou somar 2,5 mais 0,85. Então somando aqui, ó, 2,5 mais 0,85. Operações com decimais, a gente tem que lembrar que alinha vírgula com vírgula, tá bom? Então alinhamos aqui vírgula com vírgula, 2,5, eu vou colocar mais um zero aqui para a gente poder somar. 0 mais 5 dá 5, 5 mais 8 dá 13, vai 1, 1 mais 2 dá 3, ok? Baixa a vírgula também, deu 3,35. 3,35 xyz4, tá legal? Então vamos lá. Aqui eu tenho x elevado ao cubo y ao quadrado menos x ao cubo y ao quadrado, tá bom? Só que aqui na letra F, tá? O meu coeficiente é 1, tá? Lembra que a gente já viu essa definição quando a gente estava separando coeficiente de parte literal. Quando não aparece o número, quer dizer que o coeficiente é 1. Aqui eu então tenho 1 menos 1, e 1 menos 1 é 0. 0, ok? Não precisa nem a parte literal colocar. 4xy² mais 3xy² menos 8xy², aumentou um pouquinho a minha questão, mas dá o mesmo raciocínio. A gente só tem que pensar uma coisa aqui, ó, se a parte literal é igual. A parte literal nos três são iguais, tá bom? Então, são três monômios semelhantes, então vamos calcular apenas os coeficientes. 4 mais 3 dá 7, 7 menos 8 dá menos 1, xy ao quadrado, tá bom? Ou a gente pode representar também só por menos xy². Então, menos 1xy² é menos xy², tá bom? Exemplo 4, operações soma e subtração, tá bom? Entre monômios. Vamos dar uma olhada agora em multiplicação de monômios. Vamos para a próxima operação, que é multiplicação. Na multiplicação, diferente dos casos de soma e subtração, não precisamos de semelhança de monômios para multiplicarmos. Basta fazermos isso calculando o produto entre seus fatores comuns, ok? Então, olha só. Na multiplicação, a gente não precisa verificar se os monômios são ou não são semelhantes, tá bom? A gente pode multiplicar com monômios diferentes mesmo, não tem problema nenhum. Só para a gente fazer isso, a gente tem que multiplicar entre os seus fatores comuns, tá bom? Ou seja, coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal, ok? Lembrando também das propriedades das potências sempre que necessário. Então já mostrei ainda agora no card que tem também as propriedades das potências, que são muito importantes nesta aula agora, tá bom? Vou resolver agora o exemplo simples que está aparecendo aí na tua tela. Vou resolver a letra A. Você vai fazer a B, C e D por enquanto, tá bom? Depois a gente faz o resto. 12x² y³ vezes 25x² y, tá bom? Como eu falei, a gente não precisa ver se eles são semelhantes, então eu posso multiplicar tranquilamente esses dois monômios, tá bom? Vamos multiplicar. Primeiro, o coeficiente 12 vezes 25. Vou fazer separado essa conta. 25 vezes 12, tá legal? 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 2 dá 4, com mais 1, 5. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 2 dá 2. Somando, sobra 0. 5 mais 5, 10 mais 1, 3, 300. Então, aqui o meu coeficiente vai ser 300. Agora, a gente vai multiplicar aplicando as propriedades de potência, tá? Com as letras. Eu tenho x², então fica x² é x elevado. Olha, x² vezes x², multiplicação de potências com bases iguais, conserva a base, somos expoentes, vai dar 4. 2 mais 2, 4. E aqui eu tenho y elevado a 3 vezes y. Somos expoentes, y elevado a 4 também, ok? Então, repara que na multiplicação a gente multiplicou o coeficiente primeiro e aplicou a propriedade das potências, da multiplicação de potências com bases iguais nas expressões aqui, ó, com letras. X² com x², multiplicação de potências com bases iguais, tá bom? Conserva a base, somos expoentes. Aqui conserva a base, somos expoentes, ok? Letra B, letra C e a letra D você vai fazer agora. Daqui a pouco a gente volta com a resposta dela. Primeiro B, C e D, depois a gente faz a E e a F. Letra
Letra B, C e D. Letra B, primeiro multiplica os coeficientes 8 vezes 32, vou multiplicar aqui separado. 8 vezes 32, 8 vezes 2 dá 16, vai 1. 8 vezes 3 é 24, mais 1, 25, 256. Então dá 256. Soma agora os expoentes, tá? Aqui eu tenho x ao cubo e aqui eu só tenho x, então vai dar x elevado a 4. Aqui eu tenho y elevado a 4, aqui é y elevado a 3, então vai dar y elevado a 7. Aqui eu tenho z elevado a 5 e aqui eu não tenho z, então vai ficar só o z elevado a 5. Correto? Vamos lá. Aqui, ó, 5ab elevado a 4 vezes menos 14b ao 4. Então eu vou pegar primeiro os coeficientes, vou multiplicar 14 vezes 5. 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5 vezes 1 dá 5, com mais 2 dá 7, fica 70. Mais com menos dá menos, então é menos 70, tá bom? É jogo de sinal, tá? Não esquece isso. A elevado a 5, B elevado a 4. A elevado a 5 aqui não tem A, então vou repetir A elevado a 5. Ok? B elevado a 4 com B elevado a 4. Conserva a base, somos expoentes B elevado a 8. Correto? Então vamos lá. Aqui deu menos 70, A elevado a 5, B elevado a 8. XY ao quadrado vezes Z não tem parte numérica, não tem coeficiente, então é como se eu tivesse 1 vezes 1 dá 1. Repete aqui, x y ao quadrado, tá bom? Não tem nenhum em comum, então não tem como somar, vai ficar x y ao quadrado z. Essa é a multiplicação, tá bom? Letra E e a letra F, 10 segundos para você tentar fazer, a gente já volta com a resposta. Voltamos aqui para resolver a letra E e a letra F, tá bom? Primeiro a gente pega a parte numérica, o coeficiente, e multiplica 4,5 vezes 8. Vou multiplicar aqui separado. 4,5 vezes 8. 8 vezes 5 vai dar 40, fica 0, vai 4. 8 vezes 4, 32, com mais 4, 36, 360. Só que eu tenho um número com vírgula, com uma casa, então uma casa vírgula vai dar 36. Ok? 36. Agora a gente vai para a parte literal. X elevado a 4 com x vai dar x elevado a 5. Somos expoentes. 4 com mais 1 daqui, 5. Y ao quadrado com y ao quadrado, somos expoentes. Y elevado a 4. 36, x elevado a 5, y ao 4. Aqui deu 36,0, mas 36,0 é 36. Eu tenho agora 25 vezes 4. X elevado a 7, z 9. Aqui, ó, 25 não tem parte literal, mas aqui eu posso multiplicar os coeficientes primeiro. 25 vezes 4 vai dar 100, correto? X elevado a 7, z 9, eu vou apenas repetir, ok? Então a gente viu agora aqui multiplicação de monômios, tá bom? Multiplicação de monômios. Vamos agora para a parte de divisão de monômios. Divisão, vamos lá. Da mesma forma que a multiplicação, não precisamos de semelhança de monômios para dividir, ou seja, calculamos o coeficiente entre seus fatores comuns, coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal, lembrando também das propriedades de potência sempre que necessário. Então, olha só, da mesma forma que a gente multiplicou, agora a gente vai dividir, tá bom? Não precisam ter monômios semelhantes, a gente tem que lembrar, claro, das propriedades de potências, tá bom? Então vamos lá, eu tenho um exemplo 6, vou resolver a letra A, você faz o resto. Então a letra A a gente tem 32x elevado a 4y, 5z, 4x ao quadrado z, tá bom? Primeiro a gente divide os coeficientes, então 32 dividido por 4 vai dar 8, x elevado a 4 eu vou dividir com x ao quadrado, tá bom? Divisão de potências com bases iguais, conserva a base, subtrai os expoentes, então tem x elevado a 4, x ao quadrado, 4 menos 2 dá 2, x ao quadrado, ok? 4 menos 2. Y, não tenho y embaixo, então vou repetir, y 5. Z com z, aqui o expoente é 1 e aqui é 1 também, então z elevado a 1 menos z elevado a 1 é z, então a minha resposta é 8x ao quadrado, y5. Aqui, ó, z elevado a 1 dividido por z elevado a 1 é z elevado a 0, que é 1, então a gente não coloca, tá bom? Então pronto, tá aqui, ó, 8x ao quadrado, y5, essa é a letra A. Resolve agora a letra B, letra C, letra D, tá bom? Vamos lá.
Questão de monômios, a gente tem aqui agora o exemplo 6 com B, C e D. Vamos resolver, tá bom? Primeiro a gente divide os coeficientes, 27 dividido por 9 é igual a 3. Agora a gente vai diminuir o expoente da parte literal, tá bom? Então aqui eu tenho 7 menos 2 dá 5x elevado a 5. Aqui eu tenho 12 por 8, ok, vai dar 4. E aqui eu tenho Z4, Z3, vai dar Z1, que é a mesma coisa que Z, tá bom? Então a divisão entre esse monômio e esse monômio é que deu 3x elevado a 5y4z, tá bom? Letra C, 16A ao cubo B12 C4, vou dividir por 8A5 B8, tá bom? Então aqui a gente tem 16A3 com B5, aliás, aqui eu não dividi, né? 16 dividido por 8 vai dar 2, A3 com A5, subtrai 3 menos 5 vai dar A elevado a menos 2, tá bom? Expoente negativo que a gente também viu na nossa aula sobre potenciação, então dá uma passada lá para saber. B12 com B8, tá bom? Vai dar B4, B elevado a 4. C4 não tem embaixo, então fica C elevado a 4, repete, ok? Ok, então a novidade aqui foi porque eu tinha A elevado a 3 e A elevado a 5, subtrai sempre o de cima menos de baixo, como o de baixo era maior, 3 menos 5 ficou menos 2. 45 dividido por 18, aqui não dá para dividir 45 direto por 18, eu vou simplificar primeiro, antes de eu começar a trabalhar. Vamos lá, eu vou fazer separado essa conta aqui, tá bom? 45 por 18, dá para simplificar, 45 por 18, dá para simplificar por 3, ok? Aqui vai dar 15 e aqui vai dar 18 por 3 dá 6, ainda dá por 3, ok? 15 por 3 vai dar 5, 6 por 3 dá 2, 5 sobre 2, tá bom? A elevado a 4 com A elevado a 4, olha, expoentes iguais, então aqui vai dar A elevado a 0, não repete. B4 com B3 vai dar B, aqui não tem o C em cima, só tem embaixo, então fica C elevado a menos 2, então essa daqui é a minha expressão na divisão desses dois monômios, sempre lembrando o importante, tá? Você dá uma olhada nas propriedades de potência, tá bom? Vamos agora para mais uma definição. Potenciação. No cálculo da potenciação, temos que separar cada fator do monômio e elevar esta potência. Assim fazendo, aplicamos as operações de potenciação quando necessário. Então, olha só, galera. Aqui, mais do que nome, a gente vai aplicar as propriedades de potenciação, tá bom? Para a gente calcular a potência, a gente vai ter que separar cada fator e calcular a potência separada, tá bom? Vamos lá, eu tenho o exemplo 7, tá? Vou resolver a letra A, você faz a B, C e D. Eu tenho aqui agora a letra A, 2x ao quadrado, y elevado a 3, z elevado a 3. Então, segundo a definição, vou ter que separar cada fator do meu monômio para calcular a potência separada. Então, eu tenho 2x ao quadrado, y3, z elevado a 3. Vou calcular a potência de 2, 2 elevado a 3 é 8, que é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ok? X ao quadrado vai ficar... Como eu tenho potência de uma potência, propriedade potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3 dá 6, então dá 8x elevado a 6. Y3 elevado a 3, conserva a base e y multiplica os expoentes. 3 vezes 3 vai dar 9. Aqui eu tenho Z3, tá bom? Aqui é como se tivesse 1 vezes 3 dá 3, então fica assim, ó. A minha potência, tá bom? Tem agora a letra B, letra C e a letra D. Resolve ela. Assim que você concluir, despausa o vídeo e vem ver a resposta aqui. Letra B, 5x ao cubo, y4. Vou fazer aqui o 5 elevado a 5 separado. Tá bom? 5 elevado a 5, porque é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 25, 125. Vezes 5, 625, vezes 5, vamos lá, 625 vezes 5. Tá? 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 2 dá 10, com mais 2, 12, vai 2, fica 1. 5 vezes 6 dá 30, com mais 1, 31, 3.125.
Então aqui vai dar 3.125, aplica as propriedades aqui nas potências. X elevado a 3 vezes 5 vai dar, x elevado a 3 vezes 5 vai dar x elevado a 15. Y4 vezes 5 vai dar y elevado a 20. Então está aqui o meu monômio, 3.125, x elevado a 15, y20. Tá legal? Letra C, menos 3a ao quadrado, b elevado a 4. Tá bom? Vou aplicar aqui, ó, menos 3 elevado a 5, tá bom? Vai ficar... calcula normal, né? Propriedade de potência a gente viu também quando a base é negativa. A gente calcula normal aqui, 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243. Como o expoente é negativo, e aqui a base é negativa, fica negativo, tá? Se você não lembra disso, potência lá de novo. A ao quadrado, b elevado a 4. 2 vezes 5 dá 10, a elevado a 10. b, 4 vezes 5 dá 20, né? b, 20, ok? 0,2, a elevado a 4, b5, c3 elevado a 3. Então, vamos calcular essa potência aqui. Primeiro, 0,2 elevado a 3. Aqui é 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. 0,2 vezes 0,2, vamos multiplicar isso aqui, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 0 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, baixo 4, tá? 0 e 0, aqui eu tenho duas casas depois da vírgula, uma, duas, vírgula, vai dar 0,04 vezes 0,02, não tem espaço mais aqui, então vamos calcular. 0,04 vezes 0,2. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0, 0 vezes 4 dá 0, 0 vezes 0, 0, 0, 0. Baixo 8, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0. Eu tenho agora 1, 2, 3 casas depois da vírgula, 1, 2, 3 casas depois da vírgula, deu 0,008. Então vou colocar aqui o meu coeficiente 0,008, ok? A elevado a 4 com elevado a 3, 4 vezes 3 dá 12, a 12. B elevado a 5 com elevado a 3 vai dar 15, então é B elevado a 15. C elevado a 3 vezes 3 dá 9, então é C elevado a 9. Ok? Então tá aqui, ó, potência de potência, calcula a potência de cada um dos fatores, tá bom? Vamos para a última propriedade, radiciação. Para extrairmos a raiz de um monômio, determinamos a raiz de seu coeficiente e de cada um dos seus fatores. Na prática, dividimos cada expoente dos fatores pelo índice da raiz. Então lembra que radiciação a gente já viu aqui também, tá? Se você não lembra, tá aqui o cardzinho mostrando a aula de radiciação. Então acompanha aí, tá bom? Eu tenho aí o exemplo 8, tá bom? Vou resolver a letra A, você faz o resto, tá bom? Então aqui a gente tem a letra A do exemplo 8, a gente tem a raiz quadrada de 4x elevado a 8, y 6. Quando não aparece o índice aqui, a gente já sabe que é 2, tá bom? Índice 2 é 4x elevado a 8, y 6. Então aqui a gente vai ter, calcula a raiz quadrada do coeficiente, raiz quadrada de 4 é 2. E aqui, ó, o índice 2, eu vou colocar um 2 aqui para a gente não esquecer. 8 dividido por 2 dá 4, então x elevado a 4. 6 dividido por 2 dá 3y3, tá bom? Então pronto, aqui, essa aqui é a raiz quadrada desse monômio, tá bom? Letra B, letra C, letra D, tá aparecendo aí. Letra B, 16x elevado a 6, y4, z2. Então a gente lembra que aqui o índice é 2. Calcula a raiz quadrada do coeficiente. A raiz quadrada de 16 é 2, tá bom? Então vou ter x elevado a 6, vai dar 6 dividido por 2, dá 3. 4 dividido por 2 dá 2, então y 2. Z ao quadrado com z dá 2 dividido por 2 dá 1, z, ok? 8,512 a 12B18, tá bom? Então a gente vai ficar aqui. 512, tá? É um número, aqui é um número que é elevado a 8, tem que dar 512, tá bom? A gente já viu isso daí lá na definição
de radical, tá bom? Esse daqui é 2, tá bom? Se você fizer 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes vai dar 512, tá bom? 12 dividido por 8 não dá para dividir, então a gente vai simplificar, tá bom? Então aqui, ó, vou simplificar separado. 12 por 8 dá para dividir por 4, tá bom? 12 por 4 vai dar 3, 8 por 4 vai dar 2, 3 sobre 2. Então aqui, ó, vai ficar A. Lembrando que essa propriedade também a gente já viu no radical, tá bom? Não vou fazer nada aqui diferente. Então aqui é quadrado de A ao cubo, tá bom? E aqui, ó, 18, a gente vai também deixar na forma de raiz, quer ver? Vamos lá, 18 por 8, porque não dá para simplificar direto. Aqui vai por 2, 18 por 2 dá 9, 8 por 2 dá 4. Então aqui vai ficar raiz quarta, tá bom? Cuidado para não atrapalhar aqui, vai dar raiz quarta de B elevado a 9, tá bom? Essa propriedade aqui você vê na aula de radical, tá bom? E aqui finalmente, tá bom? 80AB elevado a 4, tá bom? Aqui vai ficar raiz quadrada de 80, vou ter que fatorar. 80 dá por 2, 80 por 2 dá 40, 40 por 2 vai dar 40 por 2 vai dar 20, 20 por 2 dá 10, 10 por 2 dá 5, 5 por 5 dá 1, pega de 2 em 2, né? 2 ao quadrado e 5. Vai sobrar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5, tá bom? Vezes raiz quadrada de AB4. Vou resolver isso aqui separado, depois a gente calcula. Esse aqui pode sair da raiz, ok? Vai ficar 2 e 2, vai ficar 4 raiz quadrada de 5 vezes. Agora sim, a gente vai aplicar as propriedades aqui, ó. Aqui vai ficar raiz quadrada de A, porque não tem coeficiente para cortar com ele. E aqui o índice é 2, com 4 vai ficar B ao quadrado. Então esse daqui é o meu monômio. Vou trabalhar melhor ele aqui, vai ficar 4 raiz quadrada de 5, B ao quadrado, A raiz quadrada de A, tá bom? Esses monômios que estão no formato com a raiz, tá? A gente já viu isso também lá na radiciação. Então, quando você vê essa aula de radical, a gente vai entender melhor isso daqui, ó. Tá? Que quando eu tenho um radical com uma potência, isso daqui a gente pode transformar numa potência com expoente na forma de fração. Então, a gente pode colocar aqui, ó, 2 vezes o A, tá bom? Então, aqui eu tenho a raiz quadrada de 3, ele pode ficar 3 sobre 2, vezes B elevado, a raiz quarta de B elevado a 9 é B 9 sobre 4. Então, esse aqui é o meu monômio. 2A 3 sobre 3 elevado a 2 com B 9 sobre 4, tá bom? Eu posso fazer a mesma coisa aqui também, ó, tá bom? 4, a raiz quadrada de 5 é 5 elevado a 1 sobre 2, B ao quadrado, ok? B ao quadrado, raiz quadrada de A, que é A elevado a 1 sobre 2, tá legal? Quanto aqui, galera, essa aqui a gente pode representar desta forma a potência de um monômio, tá bom? Bom, a nossa aula de hoje foi essa sobre monômios, espero que você tenha entendido. Se não, revisa toda a aula de novo. Não esquece que é muito importante você ter o conhecimento básico de potências e radicais, tá? Você pode encontrar na nossa playlist aqui do lado, tá? Todas as aulas de álgebra 1, tá? E aqui em cima a gente tem também a nossa próxima aula, que a gente se vê daqui a pouco, a qualquer momento. Só você clicar aí no nosso vídeo, tá legal? Até mais!